Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje o tema é polêmico, tá certo? Eu vou ler aqui pra vocês duas notícias que infelizmente aconteceram e que de primeiro momento talvez você não note nenhum padrão, mas assim que a gente terminar de ler as notícias, nós vamos falar sobre os fatos e vocês vão perceber que existe um padrão sim, infelizmente. Vamos ver. A matéria está no G1. Morador morre esmagado por caminhonete ao consertar veículo em Mato Grosso. O rapaz de 35 anos estava consertando o veículo que era sustentado por um macaco hidráulico. Segundo a polícia militar, o corpo da vítima foi encontrado debaixo do veículo. A suspeita é que ele tenha sido esmagado enquanto consertava a caminhoneta. O caso foi registrado no bairro Aquarela, Brasil. Bom, família, a gente que mexe um pouco com mecânica, a gente sabe que para mexer em um carro, para você entrar debaixo dele, por mais que o seu macaco seja novinho, você não pode confiar nele. Você deve sempre escorar com cavaletes. E se você não tiver cavalete, você coloca pedra, um pneu, qualquer coisa que possa segurar o carro caso ele venha a cair. Porque o macaco ele foi feito para levantar o carro e não para ficar sustentando. Se você coloca o macaco para ficar sustentando, isso pode ocorrer. Até aí então seria só mais um caso. Você viu atrás que era uma picape Ford F250, pelo que a gente vê na foto, tá certo? Aí, no mesmo mês, coincidentemente, também acontece um fato muito estranho, e esse é ainda mais estranho. Vamos lá. Homem morre esmagado ao tentar fechar a porteira de fazenda e ser atropelado pela própria caminhoneta, de novo em Mato Grosso. Ele teria parado a caminhonete próxima à porteira da fazenda e desceu para fechá-la quando seu veículo se moveu e o imprensou contra a porteira. Também no mesmo mês, família, e também em Mato Grosso. Isso aconteceu na zona rural de Feliz Natal, a 538 km de Cuiabá. A Polícia Civil foi acionada e identificou o homem de 52 anos. Ele teria parado a caminhoneta próxima à porteira de fazenda e desceu para fechá-la, quando o veículo se moveu e imprensou contra a porteira. A perícia oficial, identificação técnica, Politec, esteve no local e verificou que o corpo estava caído próximo à porteira e que as pessoas que estavam no local haviam removido a vítima, achando que ela ainda estava viva. Bem, família, esse caso sim é estranho. A gente tem uma imagem também, eles não falaram marca aqui de carro, não falaram que tipo foi, mas também foi uma picape Ford. Eu não vou mostrar as imagens aqui porque eu acho uma canalice você fazer isso, mas, né, mostrar o corpo, uma coisa dessa a gente tem que respeitar, por mais que a gente precise aqui fazer uma análise, né, que tem tudo a ver com o nosso assunto, e o que a gente sempre estuda aqui é um material de estudo pra gente, mas nós temos que respeitar a pessoa humana sempre. Então não vou mostrar o corpo de forma alguma, mas vou mostrar a caminhoneta e um pedacinho da porteira, tá certo? Esse vídeo foi mandado por um inscrito que inclusive percebeu esses parâmetros e achou muito estranho, porque a gente sabe que acidentes acontecem, mas no mesmo mês, com a mesma marca, realmente é complicado. É bem dizer as mesmas caminhonetas, veja aí. Bom, família, antes de mais nada, eu quero que você que não entende nada do assunto, que acha que isso aqui é sensacionalismo, eu digo a você que você precisa aprender um pouco mais, irmão. Nós temos um vídeo aqui, há cerca de uns 2 ou 3 anos atrás, sobre o pacto da CG. E para entender aquilo ali, o vídeo inclusive está no ar, eu peço que você assista, eu vou fazer um resumo aqui, para entender um pouco. Se tratava de uma época em que a Honda estava levando o pau da Yamaha. A YBR 125 era uma moto muito mais moderna, uma moto muito mais silenciosa, e eu digo isso porque eu era motoboy na época, certo? E a minha CG sempre tomou pau da 125 YBR, ou aquela CG Titan, aquela antiga, a 125 Titan. Então aquelas motos ali já realmente estavam ficando defasadas. A corrente fazia muito barulho, era mais fraca e mais desconfortável. A YBR estava com um preço bom, bem acessível, e era bem mais silenciosa e andava um pouquinho a mais. Então as pessoas estavam realmente olhando para a Yamaha com outros olhos. Foi aí que a CG 150 apareceu e começou a aparecer esses boatos também. Uma coisa chamou logo a atenção:
Algumas pessoas que precisaram mexer na lâmpada dela, quando desmontaram, encontraram um item que parecia uma cruz invertida de cabeça para baixo. Os pneus da moto também entregavam, que vinham com a marca do nome City Demon, ou seja, Cidade do Demônio. Por que alguém faria isso, esse tipo de coisa, em um país dito como cristão como o Brasil? Se você vai vender um produto a cristãos, eu não estou aqui condenando a fé de ninguém. Se o cara quer ser satanista, que seja, e eu respeito. Agora, se você pretende, se você tem uma marca, se você tem um produto e vai direcionar um público que tem um tipo de fé, porque você vai ao oposto dessa fé? É totalmente contraditório. E aí apareceu uma suposta carta do engenheiro que tinha projetado essa marca, onde ele dizia que a moto ainda estava num projeto para 2 ou 3 anos para frente, a moto 150, a CG Titan 150. E aí ele apressou tudo e sabia que o projeto tinha defeitos. E para que ela desse certo, mesmo com esses defeitos, ele fez um pacto. E aí, família, nós que já estudamos o assunto, já estamos por dentro da nova ordem mundial, espiritualidade, ocultismo e etc, a gente sabe que nada acontece por acaso. E quando acontece o mesmo cenário, quando a gente vê o cenário pronto, eu não duvido nada que a Ford também, alguém da Ford tenha feito algum tipo de pacto. Por que eu digo isso, família? Uma coisa que as pessoas ignorantes, que não conhecem nada do assunto, sempre arrotam isso, elas dizem: se eu não acredito nisso, se existisse pacto com o demônio, todo satanista era rico, todo catimbozeiro era rico, todo pai de santo era rico e eu não acredito. E aí você vê o total desconhecimento das pessoas sobre o assunto. Desconhecimento até sobre a sua própria religião, que a maioria que diz isso é evangélico, é católico, e eles não conhecem nem a própria religião, infelizmente. Por quê? Desde o Velho Testamento, que as Escrituras deixam bem claro que sem Deus, sem Cristo na nossa vida, não há segunda vida. Todo aquele que acredita nele ressuscitará e terá vida eterna, mas aqueles que não acreditam, que não o aceitam, viverão suas vidas como querem, mas quando fecharem os olhos não terão uma segunda vida. Essa é basicamente a crença cristã, tá certo? Então as pessoas esquecem disso. Então, meus irmãos, entenda agora o lado do demônio. Pense bem, se você é dono de uma coisa, você pagaria por ela? É lógico que não. E mesmo assim as pessoas acham que o simples fato de elas quererem vender sua alma, elas vão ganhar alguma coisa em troca. E não é assim que acontece, irmão. A partir do momento que você abre a boca e rejeita Deus e vai procurar o Dema, tá certo? Na hora que você faz isso, você já pertence a ele. Ele não vai pagar de forma alguma por uma coisa que é dele. Na maioria das vezes, em 90%, você só vai conseguir trazer maldição para a sua vida. Agora, algumas pessoas que o demônio vê que tem potencial, que tem algum talento e que ele pode usar de alguma forma, aí sim essas pessoas, ele aceita o pacto com essas pessoas. Ele aceita dar algo a mais a elas. A alma não é pela alma, a alma já é dele. Mas ele aceita dar riqueza, ele aceita dar talento, porque ele vê que aquela pessoa vai conquistar muitas outras almas para ele. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu li em algum livro? Não. Mas vendo as pesquisas, vendo os depoimentos de várias pessoas que tiveram pactos verdadeiros, que sacrificaram inclusive até vidas humanas para fazer esses pactos, elas contam como foi o pacto delas. E você vê nas obras delas, na época de pacto, mensagens subliminares, você vê simbolismo ocultista, satanista disfarçado em suas obras. Alguns fazem até descaradamente, como o caso dos Beatles, como você pode ver aí, onde eles homenageiam o Aleister Crowley, fazem as músicas com as letras em alguns versos, dedicando ao demônio, homenageando ele, e isso vai trazendo aos poucos maldição para a vida das pessoas. Alguns, aqui no Brasil, na tentativa de disfarçar, para você ouvir essas mensagens, nós já mostramos também aqui em outros vídeos, vocês têm que ouvir as músicas ao contrário. Já quando se trata de cinema, você vê símbolos, você vê passando rápido ali, até em desenhos animados. Já mostramos isso aqui em vários e vários vídeos. Dê uma procurada aí no nosso canal, que ele é muito vasto nessa questão. Então, irmãos, nós estamos convencidos que quando uma marca enfrenta problemas, como é o caso da Ford, e não só a Ford, Chevrolet, Fiat, falando aqui de mercado, a gente que acompanha, a gente também tem um canal automotivo, se chama Encarando na Estrada, e a gente vê que essas marcas que antes eram consagradas, elas estão em maus lençóis. A Ford já anunciou que deixará de fabricar carros de passeios nos Estados Unidos e isso deve seguir mundialmente, não é? Por quê? Não só a Ford, como a Fiat, como a Chevrolet, elas estão tendo dificuldade de acompanhar os japoneses. Você vê aqui no Brasil mesmo, as pessoas só querem Honda Civic e Corolla, ou seja, Honda e Toyota. Tá chegando também aí a Hyundai com muita força, e entre outras. Por quê? Porque os caras realmente estão investindo em carros cada vez mais duráveis, carros com tecnologias realmente confiáveis e econômicos e andador. Enquanto aqueles outros carros já estavam acostumados a empurrar sempre com a barriga, porque brasileiro é otário, compra porque veste a camisa da marca, mas eles viram que hoje, com o advento da internet, as pessoas cada vez mais estão deixando de fazer isso. Você vê uma pessoa, por exemplo, só compra um carro novo dessas marcas quando ela não pesquisa, quando ela diz, não, eu vou comprar porque meu pai tinha, meu avô tinha, eu quero um novo da mesma marca. Mas quando ela para conversar, quando ela faz a análise, quando ela faz a comparação
daqueles carros, ela geralmente opta por um carro japonês quando consegue pagar o valor. E você vê que os valores são parecidos. Carro novo, tanto de Fiat como GM, sempre é caro. Ford, sempre são caros. E as pessoas, a Ford inclusive é um dos mais caros. Então a pessoa opta por pegar um carro bem melhor, mais tecnológico e muito mais confiável, como um Toyota ou um Honda, por exemplo. Então isso tem feito a marca realmente murcharem. Essas marcas estão diminuindo e a tendência mesmo é que, caso elas não se corrijam, elas saiam do mercado. A Ford já disse que vai ficar só com as picapes. E numa hora dessa, família, que o mercado está tão apertado, não é difícil a gente imaginar que alguns deles, a gente não está afirmando, mas a gente consegue imaginar que alguém da Ford pode ter feito um pacto sim, para conseguir vender bem essas caminhonetas para que sua nova temporada dê certo. E como a gente sabe que aquele que faz o pacto já tem a alma dada ao diabo e o diabo não vai pagar pelo que já é dele, então geralmente quem é atingido nesse caso são os consumidores dessa marca. Eu não quero afirmar isso, mas eu quero que vocês fiquem atentos. Eu peço que todos vocês fiquem atentos com esse tipo de acontecimento aí, que é raro, é raríssimo, e mais quando acontece no mesmo mês. Uma das caminhonetas tem o número 11 em sua placa, né? Que o 11, a gente já explicou aqui também na numerologia. O 11 para eles é como se fosse acima de Deus, depois de Deus. Eles consideram Deus 10 e eles são 11, estão acima de Deus. Outro número também muito usado é o 666, como a própria Bíblia descreve. Então também tem esse número aí nas datas, o número 6, 2 vezes. Então, irmãos, é uma coisa que eu realmente fiquei admirado. Logo quando o escrito falou, deve ser uma bobagem. Mas aí bastou começar a analisar os fatos e eu vi que realmente não é impossível não que essa marca tenha feito algum tipo de trato com o DEMA, até porque atravessa uma das suas maiores crises da história, né? Eu acho que a Ford nunca atravessou desde que foi criada uma crise como essa. E aí, irmão, eu apelo até pro seu bom senso, você que vai dizer, nossa, isso aí é impossível, esses caras falam muita bobagem. Você sabe, irmão, que um cristão, quando ele tá em apuros, ele clama por Deus. E um ocultista, e um satanista, ele vai clamar por quem? Crença é crença, irmão. A gente tem que respeitar as crenças dos outros. Não é porque você não acredita, e eu até respeito você que é ateu, totalmente ateu, não acredita em nada. O primeiro ateu, inclusive, é cristão, não é? Quem não lembra de Tomé dizendo, não, eu só acredito vendo. E veja que era um cara que andava com Cristo, presenciava os milagres, mesmo assim ele disse, só acredito no que eu vejo. Então aquele realmente era ateu mesmo, porque o cara presenciava tudo e ainda negou, né? Ainda só acreditava se visse. Então se ele que andava com Cristo fez isso, imagine você, né? Que não presenciou nenhum milagre, irmão. Então eu respeito a sua opinião, mas eu peço que você também respeite e entenda que existem outras pessoas que acreditam. E elas recorrem mesmo a esse tipo de coisa. E aí, entrando sim pro lado espiritual, esses demônios começam a agir na vida das pessoas. Eu realmente, se eu tivesse uma picape dessa, irmão, o que eu faria era mandar benzê-la, era me pegar mais com Deus, porque a gente sabe que nenhum poder tem o demônio com os cristãos de verdade, isso é fato, ele não tem nenhum poder. Se você é um cristão de verdade, se você tem fé em Deus, nem se preocupe, irmão, porque você está revestido sobre a armadura de Deus. Mas, para aqueles que realmente são meio lá, meio cá, eu pensaria bem em benzer o carro, tá certo, irmão, para afastar isso de lá. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí o que é que vocês acham sobre o assunto. Você acha que de fato existe esse tipo de pacto, ou isso tudo é besteira e invenção da cabeça das pessoas religiosas? A sua opinião aqui será sempre respeitada, desde que você também respeite a dos outros, tá certo, irmão? Então fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, sempre encarando o sobrenatural.